Olá, meu nome é Daniele, eu faço parte do time da CSP e hoje, na conversa com o especialista da SEMAC, nós temos a honra de receber um grande arbitralista que vai abordar o tema arbitragem em disputa em hold familiar. Um tema super relevante para os empresários. E o nosso convidado de hoje é o Dr. João Lessa, sócio fundador do J. Lessa Advocacia Empresarial, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela mesma instituição, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. O João também é professor doutor da graduação de Direito Processual Civil da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do IBMEC, fellow do CIARB e árbitro nas mais renomadas câmaras de mediação e arbitragem da Associação Comercial de São Paulo. João, seja muito bem-vindo. É uma honra para a SEMAC ter a sua presença aqui. Muito obrigado, Daniela. A honra e a alegria é minha de poder participar e trocar um pouco de ideias junto com a SEMAC sobre um tema que é um tema do momento, né? No Brasil, falar de direito empresarial, pensar em negócios, é falar também de como isso impacta a vida das famílias, né? Mais de 90% dos negócios no Brasil são empresas familiares com maior tamanho, com menor tamanho, mas está ali, né? Família e negócios andam juntos no Brasil. Sim. Vamos falar sobre arbitragem. Perfeito. E, João, você tem uma vasta experiência, né, em arbitragens, tanto no âmbito ali da administração do procedimento de gestão de câmara, né? Você é esse secretário-geral da Câmara da Fiesp-Ciesp, como advogado, como árbitro. E conta pra gente um pouquinho, João, o que é a arbitragem e como ela tem sido utilizada pelos empresários. A arbitragem ela é uma forma de resolver conflitos de maneira definitiva, mas também de maneira flexível e sob medida para o caso. Então, como é que funciona, não é? Quando surge uma disputa de natureza empresarial, contratual, no mundo dos negócios, o caminho normal, o caminho ordinário é levar o tema ao judiciário. Mas é possível também que as partes convencionem, ponham lá no contrato delas, no Estatuto Social da sociedade, enfim, estabeleçam a regra dizendo que, olha, surgindo uma disputa, isso será resolvido por um árbitro. E esse árbitro vai prolatar, não é? Vai proferir uma decisão que é, para todos os efeitos jurídicos, equivalente, igual à sentença judicial. E essa sentença vai ser vinculante. Mas por que, não é? Quais as razões de se sair do ambiente judiciário? É a busca por um ambiente privado, mais flexível, confidencial, em que as partes podem construir um procedimento mais com a cara delas, não é? Mais sob medida, podem indicar a Câmara, como o SEMAC, não é? Que vai administrar o procedimento, então um ambiente mais empresarial, podem indicar um profissional escolhido por conta do seu currículo, da sua reputação, por conta daquela confiança que as partes, né, dedicam ao profissional. Então elas têm toda uma possibilidade de moldar um procedimento no âmbito arbitral, tendo a mesma segurança jurídica e uma resposta mais rápida, não é, do ponto de vista de duração do procedimento, do que aquilo que se teria no judiciário. Então, quando a gente pensa em arbitragem, a gente pensa em ganho de tempo, a gente ganha em especialização e qualidade da decisão judicial, a gente pensa em confidencialidade, isso é fundamental no mundo dos negócios, e a gente pensa num ambiente, não é, de alguém que entende e pensa também o mundo dos negócios e o mundo dos contratos enquanto decisor. Quer dizer, o decisor não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa distante. Ele é alguém que é escolhido justamente por conta desse conjunto de características, de habilidades e expertises. Perfeito. Nossa, perfeito, João. E, João, conta um pouquinho pra gente também como as empresas elas podem se preparar para levar o seu conflito para a arbitragem e resolver essas disputas familiares. Muito bem. Quando a gente pensa em organizar e pensar sobre a arbitragem, a primeira coisa é conversar sobre o que pode acontecer. Ninguém se prepara ou vive a vida esperando que vá surgir um conflito, mas os conflitos surgem, porque a convivência humana e o ambiente empresarial, o mundo dos negócios, é cercado por conflitos, conflitos de interesses, de negócios. Então, a primeira coisa é entender que o conflito ele é inevitável, algumas vezes, mas ele pode ser melhor gerido. Então, no momento de estruturar o negócio, e hoje se fala muito sobre o tema da governança corporativa, então, ao estruturar o modelo de negócio, do ponto de vista dos contratos, do ponto de vista, não é, do estatuto da empresa, é possível já estabelecer, olha, entendo um conflito aqui, a gente espera que não tenha, não é? Mas se tiver um conflito aqui, como é que nós vamos resolver? E a gente tem que procurar resolver da maneira que seja mais eficiente, da maneira que tenha menor custos, não é?
Então, nessa medida, a gente normalmente pensa que o contencioso, que a disputa, ela é algo que atrapalha os negócios. Isso é verdade por um lado. Se não tivesse disputa, o empresário estaria só olhando para o negócio. Mas se a disputa é inevitável, o empresário, né, o usuário da arbitragem, que entende as ferramentas que ele tem à disposição, ele também faz a escolha mais acertada. Sim, com certeza. Né? Então, é uma escolha de ganho de eficiência, né? Uma parceira dos negócios. Né? E, João, até puxando o gancho aqui para o que você trouxe, né? Isso também eu acredito que seja também um trabalho dos advogados, né? Ali na hora de fazer o contrato social, enfim, de prever ali um método adequado ali na cláusula de resolução de conflito que vai se adequar para aquele caso, né? Porque às vezes a gente pode levar um conflito para o judiciário, para arbitragem, né? E com certeza isso que você falou se encaixa perfeitamente. Sim, normalmente, não é definir os termos, digamos assim, o juridiquês do contrato é papel do advogado. Exato. Mas o advogado moderno, ele é aquele que está olhando para trazer soluções que sejam efetivas para o seu cliente. Então, quando a gente pensa numa advocacia contenciosa e consultiva, contratual, empresarial de resultado, a gente está pensando naquele profissional que entende o tipo de relação jurídica entabulada pelo seu cliente, que é capaz de mensurar e antecipar eventuais riscos nesse contrato e também de dispor como é que esses conflitos eventuais serão tratados no momento e se surgirem. Então, é papel aí do advogado até apresentar, às vezes um pouco educar o seu cliente na medida de apresentar as soluções. Porque, claro, o empresário está olhando para o negócio, né? A gente brinca um pouco que o empresário está olhando para preço, objeto, como é que ele vai fazer, se ele tem os insumos, e é claro, ele está olhando para a operacionalização do seu negócio, para a gestão. Mas os temas jurídicos correlatos, muitas vezes são um fator de custo, de dificuldade, de perda de oportunidades, não é? Porque você fica em torno do conflito que o empresário não consegue olhar. Então, o advogado ele tem essa possibilidade, não é, de ser um agente também de direcionamento. João, agora aqui perguntando para você, o que é o conceito de uma holding familiar? Explica para a gente um pouquinho qual é a função. Perfeito. Qual é a ideia, não é? Ou qual é a historinha, o caminho que a média das empresas brasileiras desenvolvem? A coisa começa com um homem de negócio, ou uma mulher de negócio, né? Alguém que tem uma visão, que tem um projeto e começa a trabalhar, muitas vezes com relativamente poucos recursos, com pouca infraestrutura. E a coisa vai crescendo, e aí tem-se o irmão, a irmã, que vem trabalhar junto, às vezes a esposa. O tempo passa, um filho entra no negócio, o outro não. Né? A empresa ela vai crescendo ao longo dos anos e, conforme ela cresce, o negócio se torna mais complexo e também a estrutura jurídica empresarial se torna mais complexo. Então, é comum, né, em certo momento, o empresário preocupado com a boa gestão do seu negócio precisar estruturar melhor aquilo que é ativo seu e o seu papel enquanto sócio e aquilo que é ativo e atuação enquanto negócio, enquanto empresa, não é? Enquanto objeto da atividade empresarial. Então, a estrutura de holding, né, ela permite sofisticar um pouco essa ideia do papel da sociedade, criando níveis. Não é? Então, você tem holdings nas quais o patrimônio familiar ou o patrimônio empresarial é alocado, você tem as sociedades dentro da estrutura, que são as sociedades operacionais e que desenvolvem o negócio. Então, quando a gente pensa em holding familiar, a gente pensa em algo que, dentro de um planejamento não é estruturado, feito para o crescimento saudável desse negócio e sua perpetuidade, né? Porque o negócio virtuoso, o ideal é que ele se perpetue. Sim. Esse é o objetivo do empresário. Com certeza. Ele precisa passar por esses momentos também de reestruturação. E quem sabe, hoje a gente vive também no mundo dos negócios com investimento, né? Então, se você vai receber um investimento, vai trazer um sócio de fora, vai entrar um fundo, enfim, e você vem dessa estrutura familiar, você vai ter que criar a estrutura de holding para permitir esses aportes, permitir esse relacionamento e a continuidade do negócio. Perfeito. E, João, quais os tipos de disputas em holding familiar podem ser resolvidas? Vamos lá. Para a gente ter a disputa resolvida por arbitragem, é preciso que o litígio, né, que aquele conflito ali colocado, diga respeito a direitos de natureza patrimonial e sejam direitos disponíveis. Bom, isso quer dizer que no âmbito empresarial, praticamente tudo, desde que os envolvidos sejam maiores, capazes, no momento de realizar aquela opção pela utilização do instituto. Então, aqui,
nós podemos pensar disputas entre sócios, não é? Desavenças entre sócios, disputas entre o administrador e os sócios, disputas então atinentes à gestão, à prestação de conta, à responsabilidade pelos atos de gestão. Estruturação também aqui que pode acontecer relacionada à convivência dos temas familiares e dos temas empresariais. Por exemplo, em algumas empresas acaba acontecendo de que um veículo da empresa, o jatinho, um determinado apartamento é utilizado numa finalidade que não é própria da empresa, por um dos parentes, por uma das pessoas ali que está relacionada ao negócio. Então, surgem conflitos, né? Está sendo utilizado aqui o jatinho da companhia para ir para a casa de praia, né? Então, esse tipo de situação, ele pode ser previsto contratualmente, essas regras de convivência entre os familiares, e as disputas que surjam desta convivência familiar / empresarial, né, pode ser levado à arbitragem. A gente não está pensando aqui, né, nos temas de alimentos, a gente não está pensando em divórcio, não é nada disso. A gente está pensando na relação entre esses familiares ou parentes, enquanto empresários que são entre si, né? Então, são as relações ali limítrofes. É porque as coisas misturam, não é, Daniela? Ele é meu irmão, mas é meu sócio. Exato. São duas relações difíceis aí. E totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Principalmente, a gente falou um pouco já sobre a questão da maturação da empresa e da estruturação da holding. O que acontece normalmente é aquela figura do patriarca ou do fundador, fundadora do negócio, que durante muito tempo meio que leva quase na mão de ferro, né? Você tem os filhos ali que começam a trabalhar, mas quando você passa para a segunda geração, são os irmãos, terceira geração são os primos. Então, essas relações familiares, elas vão também mudando com o tempo. E aí, você ter as regras sobre gestão de disputas dentro da família, de maneira a preservar o negócio que é virtuoso para todo mundo aqui, ela é fundamental, né? Não vale a pena esperar o conflito surgir, né? Perfeito, João. E por que a arbitragem é vantajosa para resolver esses tipos de conflitos de holding familiar? Ela é vantajosa por N motivos, assim. Nós poderíamos listar aquelas vantagens gerais da arbitragem, duração do procedimento, especialidade, possibilidade de escolha de um especialista, né, que goze da confiança das partes, umas regras procedimentais menos complexas e, portanto, mais focadas na resolução da disputa do que no próprio procedimento, né? Então, isso também é um aspecto da efetividade. Mas eu destacaria principalmente o aspecto de confidencialidade. É assim, com a média, as disputas que são levadas ao Poder Judiciário, elas são públicas, elas são publicizadas, o processo judicial é público. E lá no ambiente judicial é bom que seja assim, porque a sociedade civil, né, nós precisamos saber como é que o judiciário está decidindo os temas, nós precisamos fiscalizar a atuação dos juízes. Mas quando a gente pensa no ambiente de disputa familiar, empresarial, com temas sensíveis do relacionamento entre as pessoas, com temas sensíveis do ambiente empresarial, essa regra da publicidade, que é regra geral no judiciário, ela se torna inconveniente, mesmo que o tema seja empresarial, não seja propriamente familiar, né? Então, a confidencialidade do ambiente arbitral, ele é um fator não só de preservação reputacional, de imagem, mas também do relacionamento dessas pessoas, né? Quanto menos, não é, a coisa circular e quanto menos fofoca houver, mais suave também a solução é para todos os envolvidos, na medida em que as pessoas menos expostas tendencialmente são mais racionais na condução dos seus problemas e dos seus temas, né? É aquela coisa, né? Tudo que é publicizado ganha outra proporção. E quando a gente pensa no ambiente empresarial entre pessoas que convivem também por laços familiares, isso é projetado ainda mais, né? Aí a coisa vira um drama de relacionamento e acaba se tornando um pouco menos objetivo. Então, esse aspecto de confidencialidade da arbitragem é um aspecto que eu destacaria para esse tipo de ambiente de negócio familiar. E, João, como uma boa governança pode ajudar na continuidade dos negócios? Governança se relaciona àquela ideia de boa gestão, bom governo. Isso se manifesta de várias formas, não é?
profissionalização dos profissionais, né, em cargos de liderança, estruturação dos órgãos societários de uma maneira que seja eficiente e permitam a participação, né, nos termos do combinado equitativa para os sócios, né? Então, sempre surgiu essa discussão em torno de governança a partir de uma melhoria de gestão bem ligada à ideia de administração. Com o tempo, hoje a gente pensa a ideia de governança corporativa num sentido mais amplo. Então, tanto os aspectos gerenciais da governança, mas também os aspectos atinentes à posição e respeito social da empresa, do negócio em relação à sociedade como um todo, a sustentabilidade do negócio e sua preservação. Então, quando a gente fala em governança em torno de resolução de disputas, isso inclui a identificação dos conjuntos de técnicas, de métodos, de formas de resolver conflitos que sejam mais adequados e que ajudem a preservar o negócio. E aí a arbitragem ela aparece com clareza. Não por acaso, entre as regras de governança e de boa gestão para as empresas, não é, do novo mercado, que estão no mercado aberto, tem que ter cláusula compromissória arbitral para resolução de disputas entre os sócios. Mas não só essas empresas se beneficiam dessa estrutura clara, bem pensada de resolução de disputas. Isso vale para qualquer tamanho de negócio, né? Então, resolver os conflitos e ter a regra clara sobre como resolver, ele melhora a segurança jurídica do ponto de vista de interpretação das relações entre sócios. E aí, né, no tema da nossa conversa de holdings familiares, o tema é duplo, porque preservar as relações empresariais é também preservar, de certa forma, aquelas relações afetivas, familiares, quer dizer, é um mundo no qual as pessoas convivem profissionalmente, mas estão lá, Natal estão juntas, né? Ou podem estar juntas, né? Páscoa em família. Então, esses papéis e essa clareza do que cada um faz dentro do negócio, do que é o papel esperado, dos poderes, da convivência, né, enquanto familiar, enquanto sócio, enquanto, né, parceiro de negócio, é fundamental. Então, a governança no ambiente familiar ela é uma construção. E aí, né, se não existe convivência humana sem conflito, ter a regra para resolver isso de uma maneira menos traumática para os envolvidos é a regra de boa governança. E é aí que entra a arbitragem e também a mediação. Eu ia puxar exatamente esse gancho. Também cabe a mediação, né, João, nesses tipos de caso, né? Cabe a mediação. Na verdade, a mediação talvez deva ser a primeira tentativa para esses casos. Arbitragem. Porque a arbitragem, ela parte daquela lógica de escolher um terceiro que vai julgar o caso, não é? A mediação não. A mediação consiste na escolha de um terceiro para facilitar o diálogo e a construção de soluções comuns. Então, na mediação, os próprios sujeitos envolvidos, eles são os autores ou os elaboradores da solução do conflito. E quando a gente pensa nessa lógica, não é, de preservação de relacionamento, é conversando que a gente se entende, né? Não Exato. tem resposta melhor do que aquela que as partes, né, que os sujeitos ali que vivem aquela relação possam dar. É que conversar às vezes é difícil, né? E separar as emoções e as percepções que se tem sobre os fatos da vida, sejam os fatos da vida afetivo-familiar, sejam os fatos da vida negocial, né, do dia a dia do negócio, que gera estresse, gera desgaste, muitas vezes é difícil. Então, o mediador, né, a partir daquele conflito que aparece às vezes com a roupagem empresarial, pode ajudar no restabelecimento do diálogo, também de uma maneira mais ampla, né, porque, no fundo, a chave está aqui em convivência, né, respeito aos papéis dentro do ambiente de negócios e convivência. João, como as empresas podem se preparar para uma disputa de arbitragem? Bom, a primeira coisa é ter a clareza sobre a gestão e sobre os papéis de todas aquelas pessoas envolvidas no ambiente empresarial. Normalmente, essa escolha pela arbitragem ela vai se dar na documentação societária, contrato social, estatuto social, mas também naqueles documentos que ficam ao lado, né, dessa documentação societária central, são os documentos aqui parasociais, que estabelecem regras de relacionamento, acordos de sócios, acordos de cotistas. Então, normalmente é nesse momento que se dá a definição do modelo de resolução de disputa, também quando se está conversando sobre outros aspectos da convivência, né? Quais são os direitos de sócio, como é que vai se exercer
o direito de voto, quais são as prerrogativas que cada sócio possui no negócio, como vai se dar a composição da administração, quais são os poderes e forma de atuação desses administradores na perspectiva dos sócios. Então, na hora que se está construindo essa política de governança corporativa, ou eu às vezes gosto de dizer esse pacto de convivência, né? O pacto de convivência é o contrato de como nós vamos nos relacionar. É o bom momento para a empresa começar a se preparar, não porque se antevê necessariamente o surgimento de uma disputa, mas é porque a experiência mostra, né, que a disputa ela surge, ela é incontrolável, e quando ela surge é rápido. E depois que já se tem o conflito instaurado, é muito difícil, né, que quem está envolvido naquilo, com desgaste, com estresse, com a emoção que o conflito causa, né, é muito humano isso, que se tenha a tranquilidade para parar e pensar, não, como é que a gente resolve isso da melhor maneira possível? Não, porque eu já estou tão focado na disputa que pensar na forma de resolver se torna mais difícil. Não é que não seja possível. É possível. É possível fazer essa escolha a qualquer momento, né? Mas depois que o conflito surgiu, as coisas já estão desgastadas. Fica mais É difícil. um momento bom para pensar sobre isso. É aquela visão, não é, do empresário pragmático. Olha, eu me dou muito bem aqui na minha empresa familiar, tá tudo muito bem aqui, nós estamos conversando muito bem, mas e se as coisas desandarem? Vamos deixar aqui acordado como é que a gente resolve isso? Vamos procurar uma alternativa que seja, né, por característica mais rápida, que seja mais discreta na resolução, né, pensando aí na confidencialidade no acesso de outras pessoas. Vamos pensar na preservação do negócio. Então, um momento bom para pensar sobre a arbitragem, e pode parecer um pouco paradoxal, a arbitragem existe por conta de disputa. Não, ela existe como forma de preservação de relacionamentos também, né? Preservação do ambiente de negócio. Porque resolver melhor é uma forma de também preservar, perpetuar a empresa e os relacionamentos. E, João, como que o empresário ele deve parar para pensar para levar o seu conflito para uma instituição arbitral? E fala para a gente também um pouquinho da relação das cláusulas nos contratos. O empresário, normalmente, ele começa a sua atuação com um relativo grau de informalidade, né? Não só no Brasil, mas o empresário, ele é alguém que olha para o negócio. Ele começa a fazer e depois ele pensa em como é que ele organiza a casa. É relativamente difícil, se não for um grupo empresarial já estabelecido, sofisticado, que o negócio comece, digamos assim, estruturado do ponto de vista jurídico, antes de propriamente começar a operação. Mas tem um momento em que essa estruturação, né, a construção aí da governança, o estabelecimento desses contratos parasociais, a revisão da estrutura de gestão executiva, de conselho de administração, chega um momento que isso vai se tornando incontornável para a empresa que quer continuar a crescer, porque é o caminho também da profissionalização do negócio. Então, aquele empresário que está atento, né, na melhoria de gestão, na melhoria do seu negócio, na busca por resultados que sejam mais sólidos a longo prazo, né, perenidade do negócio, ele vai também olhar para essas estratégias de governança e vai olhar, claro, para a prevenção de disputas, né, que são detratoras aqui desse crescimento, desse objetivo empresarial. Então, não é um tema, assim, pensar sobre resolução de disputas no ambiente empresarial não é um tema de advogado, muito pelo contrário, ele é um tema do bom gestor, ele é o tema do bom administrador, do bom empresário, porque isso é uma faceta, entre outras, daquilo que eu preciso estar atento para a preservação do meu negócio. João, como a arbitragem e a mediação pode ajudar na resolução de conflitos sucessórios? Elas podem ajudar de várias maneiras. Elas podem ajudar se elas tiverem sido pensadas antes, né, de se ter um momento de passagem do bastão entre as gerações na sociedade. Se ela foi pensada antes, ela já vai ser um direcionador de expectativa dos envolvidos. Pessoas que têm, não é, mais clareza sobre como vai se dar a sucessão, quem é que vai assumir o negócio, não é, no momento de falecimento ou de aposentadoria, afastamento, não é, do fundador ou da geração anterior, quando as pessoas têm mais clareza sobre essas expectativas e os temas foram bem conversados no ambiente familiar, tudo é mais suave, né? Então, se for possível estabelecer antes, né, fazer a estruturação e a política de governança corporativa mais cedo, isso deve sempre ser feito. Agora,
a gente sabe que às vezes os eventos se atropelam, não é? E o inesperado, às vezes, de se ter uma sucessão antecipada, né? Você tem alguém que estava à frente do negócio, que era o condutor ali que veio a falecer, ou que, enfim, teve que se afastar, e você tem uma nova geração entrando no negócio, é comum que surjam esses conflitos e esse desgaste. Então, a mediação e a arbitragem, e aí num primeiro nível, claramente a mediação por essa lógica de restabelecimento do diálogo, eles vão surgir como ferramentas para aparar as arestas. Porque as expectativas aqui entre esses familiares sócios estão desalinhadas, surge a necessidade de conversar para que se possa convergir em torno de uma situação de convivência, de gestão, de expectativas do negócio, porque as visões são muitas vezes diferentes, né, sobre o que se deseja para a empresa familiar, para que essas visões elas sejam convergentes. E aí se gere a lógica de perenidade. Agora, mesmo se a solução consensuada, negociada, fruto dessa intervenção no mediador não for possível, a arbitragem ela aparece, não é, pelas suas características próprias, como uma ferramenta útil, permitindo aí uma solução, não é, imposta na medida em que ela é julgada, né, em que alguém decide para as partes ali o desfecho da controvérsia, mas fazendo isso de maneira mais rápida e de uma maneira, dentro do possível, mais técnica e menos desgastante. João, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A SEMAC agradece. Daniela, eu agradeço a participação. É muito importante conversar sobre temas que parecem distantes, mas que são super do dia a dia da realidade empresarial. Então, falar de arbitragem, falar de mediação, apresentar um pouco da experiência que se tem no mundo de negócios e com a resolução de disputas é uma satisfação, ainda mais sendo super bem recebido aqui na SEMAC, conversando com quem, né, diariamente cuida da administração desses procedimentos. É muito bom e a satisfação é minha. Com certeza, foi um conteúdo muito produtivo para os empresários que seguem e acompanham a SEMAC. Bom, e esse foi o conteúdo de hoje. Não deixe de acompanhar a SEMAC nas redes sociais. Se você gostou do conteúdo, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.